Existe diferença entre tomar um remédio e um sintomático? Eu fui a um hospital daqui de Brasília no início da semana com crise de garganta, porque eu tenho faringite crônica e virose comum em mim vira problema de garganta. Qualquer coisa vira problema de garganta em mim. Me chamou a atenção a fala da médica. Ela disse: eu vou prescrever uns sintomáticos para você. Achei interessante o cuidado dessa médica jovem, talvez ela tivesse uns 26, 27 anos, em usar a palavra adequada para substâncias que agem apenas nos sintomas. Isso não é novo no meio médico, mas talvez deva ganhar mais atenção pelo efeito didático que tem. Por que isso? Sintomático é uma subcategoria de medicamento baseada na função dele. O foco de um medicamento sintomático está no alívio causado pelos sintomas, sejam eles dor, febre ou tosse, mas sem atacar a causa direta da doença. No meu caso, de virose que provocou inflamação na garganta por causa da faringite crônica, ela prescreveu anti-inflamatório e sintomáticos, incluindo spray analgésico, dipirona e hidropropizina para aliviar a tosse seca. E por que é importante entender isso? Para que não se crie expectativas erradas, confundindo finalidade de substâncias prescritas e ingeridas. Você não pode esperar cura de um sintomático. A finalidade dele não é o tratamento etiológico, ou seja, que ataca a causa, como um antibiótico para uma bactéria. O sintomático não é curativo. Ela quis me dizer que aqueles remedinhos servem para o meu conforto e não para eliminar o agente causador da doença, que no meu caso tem relação com o estresse. Remédio é uma palavra de sentido muito amplo. Inclui desde medicamentos a um chá, uma massagem e até repouso. Ou seja, remédio é qualquer coisa que traga alívio de sintomas. Quando um médico usa o termo sintomático, ele está falando de uma subcategoria de medicamentos cuja função é aliviar sintomas e não curar, como eu já disse. Ele não deixa de ser um remédio, mas não cura. E medicamento é o quê? É qualquer produto farmacêutico controlado e testado por órgãos de defesa sanitária, como a nossa Anvisa, sendo definida sua finalidade específica, seja de curar, aliviar ou prevenir. Mas veja, chá é remédio, massagem relaxante é remédio, mas não medicamento. Também é importante, nem tudo que não cura é apenas um sintomático. O caso das estatinas, elas não curam a dislipidemia, colesterol alto, né? As estatinas atuam na causa metabólica da produção de gordura no fígado e é prescrita para prevenir infarto e acidente vascular cerebral. Então, é considerado um medicamento terapêutico porque altera um processo biológico e tem foco na manutenção da saúde das artérias. Eles chamam a isso de gestão de risco. Eu estou usando essa situação para falarmos da importância de focarmos na etiologia, nas causas da perda de saúde. E cuidado, em nenhum momento o que eu digo deve ser interpretado como incentivo a recusar ou parar medicamentos devidamente prescritos por médicos competentes. Medicamentos são conquistas importantes da ciência para as pessoas. Antidepressivos, por exemplo, já salvaram e seguem salvando muitas vidas. Não se trata de oposição irresponsável a intervenções necessárias e salvadoras. As minhas observações são no sentido de que as pessoas estejam sempre conscientes de que as intervenções medicamentosas, na maioria dos casos, necessitam do empenho individual em busca da causalidade. Minhas ressalvas em relação aos medicamentos são contra eles serem usados isoladamente e por tempo indefinido, em claras dinâmicas de transferência de responsabilidade e são também contra a terceirização da própria saúde. Uma pessoa pode tomar antidepressivos a vida inteira, sem nunca desfrutar novamente da original sensação de estar bem ou de se sentir viva, novamente como eu ouço de alguns pacientes.
se essas pessoas que se limitam a tomar a medicação antidepressiva sem tentar resolver o problema, atacando apenas uma frente do combate, ignorando variáveis como ambiente, estilo de vida, conteúdos inconscientes reprimidos ou recalcados, coisas que precisam ser trazidas para o nível da consciência, para o nível racional, não vai dar certo. É necessário associar uma profunda reflexão sobre si mesmo, sobre si mesma, de forma que a pessoa consiga, inclusive, quem sabe até nem mudar objetivamente o que lhe causa tristeza, mas em ela estando consciente, o efeito será outro, porque será possível fazer uns acordos, umas concessões e combinados com a própria alma, de forma que a tristeza ou o rebaixamento grave no humor não precisem fazer tanto barulho, nem tirar o gosto pela vida, nem desmotivar o indivíduo. Exige autoconhecimento, autodescobrimento. Um exemplo concreto é o de uma paciente que perdeu o filho, ainda criança pequena, num afogamento em piscina. Ela vivia atormentada por uma culpa injustificada e, claro, sentia falta do filho. Tomava antidepressivos há uma década sem recuperar o que ela chamava de gosto para viver. Quando ela elabora adequadamente a situação, ela compreende de quem é o real poder sobre viver ou morrer. Quando ela reflete sobre o senso de responsabilidade com a vida dos filhos ser limitado por muitas contingências e não se cobra tanto, quando ela revive a situação e verifica se realmente ela poderia ter feito diferente, e nesse caso não, ela toma consciência sobre o sentido da culpa, que é o de alertar para erros que precisam ser corrigidos, mas nunca penalizar ou paralisar a pessoa. Aí ela consegue se livrar do peso dessa tragédia e voltar a viver, reassumir a vida, dando outros significados a coisas que não competem a ela mudar, mas apenas aceitar. Aliás, a não aceitação de eventos imutáveis são recorrentemente causas de depressão. Isso entra, inclusive, naquelas 5 fases do luto, a teoria da psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas fases tratam de processamento emocional da perda. E não me refiro apenas à perda objetiva de alguém, em caso de morte. Pode ser a perda de um projeto de vida, de um sonho, uma aspiração, uma relação conjugal que deixou de dar certo, ou de uma amizade, uma inclinação artística não atendida, uma falência de um empreendimento sonhado. Tudo isso é luto. Compete a cada pessoa reconhecer de que perda se trata, caso seja perda, para elaborar adequadamente e traçar formas de viver ou superar a perda. Isso pode exigir mudanças significativas de como o indivíduo estruturou a própria existência, mudanças no contexto estruturais de vida dela. Eu sei, mudanças são difíceis, mas mudanças não podem ser enxergadas apenas como algo doloroso e que devem ser evitadas. Não. Mudanças são difíceis, quase sempre mudar alguma coisa na vida já estruturada, configurada é bem difícil, mas com um planejamento adequado torna-se possível e a dor pode ser diminuída e amenizada substancialmente. E olha que muitas vezes inclui mudar paradigmas de vida, que é rever crenças limitantes e coisas nocivas introjetadas de fora para dentro, do meio social, cultural, familiar ou organizacional. Podem não ser coisas suas. Podem não lhe servir e você apenas ter engolido, sem mastigar, como diz a Gestalt. Então, deixando claro, minha intenção é, novamente, um alerta para a relação mente-corpo por trás dos adoecimentos. É mais uma vez um lembrete para o fato de que o manejo de nossa saúde não deve ser delegado de forma simplória. Tampouco devemos esquecer nossa capacidade de reconhecer o que realmente nos faz bem, o que nos importa, do que precisamos
e da nossa capacidade de lutar, de ir atrás do que nos dá sentido para viver e mudar o que for preciso, ainda que leve algum tempo. Mas se for preciso mudar para recuperar a saúde, o sentido de viver, que se mude. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu sou a psicóloga clínica Carmelita Rodrigues e este é o canal Saúde e Psique. Se lhe convier, me siga e compartilhe este vídeo se você achar que ele pode ajudar alguém. Até a próxima.